Boa noite, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso Conexão às Forças da Natureza pela Bruxa. Hoje a gente vai falar um pouquinho da energia dos 4 elementos, que é uma das principais coisas, os principais pilares dentro da bruxaria. É o que nós passamos a vida tentando equilibrar, né? Apesar de que eu acredito que o equilíbrio não existe, porque a vida é uma sequência de desequilíbrio e a busca do equilíbrio, desequilíbrio e a busca do equilíbrio, que é assim que a gente caminha, né? Caminhar também é dessa forma. Para a gente caminhar, a gente precisa desequilibrar, ficar em um pé só e depois equilibrar novamente, colocando o outro pé e um após o outro. E assim a gente caminha. E a vida também tem esse movimento de desequilíbrio e busca pela estabilidade, pelo equilíbrio constante. Então, o que a gente busca aqui, na verdade, é que os elementos estejam aproximadamente em equilíbrio no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa vida, para que a gente tenha uma vida harmônica, né? Como posso dizer? Que a gente saiba dosar as coisas, a gente age um pouco no emocional, um pouco no mental, que a gente saiba planejar, mas também saiba executar, que a gente tenha os nossos pés firmados no chão, mas que a gente também goze a vida, né? E não apenas guarde, ou que a gente faça, mas também saiba guardar, então que a gente tenha um equilíbrio nas diversas áreas da vida. Não é um equilíbrio estático que não se movimenta, mas um equilíbrio de fluir, de ir e vir e de conseguir transitar por diferentes lugares. Nossa, minha blusa tá uma coisa de louco. Eu não ia pôr, aí eu pus agora porque tá muito frio. E hoje eu já começo a aula com o Sr. Pedro acopladinho aqui. Resolvi fazer no mesmo lugar de ontem porque eu acho que foi confortável e tranquilo, né? Tanto que eu consegui ficar 2h30 aqui. E ainda assim foi bem tranquilo, não tive controvérsias. No seu gato que deu umas puladinhas ali, mas hoje eu já tirei as possíveis coisas que ele tinha para derrubar. Então, para começar, antes de começar a aula, eu vou falar de novo para aqueles que estão chegando hoje. Quem sou eu, né? O que eu faço. Eita! Por que eu tô aqui? Deixa eu guardar meu peitinho. Será que alguém parou de mamar mesmo? Né, filho? E agora tem outras coisas. Deixa eu mamar aqui, tá? Vamos ver quem... Então, hoje a nossa aula é sobre os 4 elementos, né? É um tema que eu já falei bastante vezes, talvez vocês já conheçam, mas eu vou trazer de novo para vocês, porque é uma das energias da natureza que a gente precisa trabalhar, que a gente trabalha para equilibrar nosso corpo, nossa mente, a nossa realidade, as pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Então, eu vou começar pelo meu elemento, que é o elemento água, é um elemento feminino. E ela tem a capacidade, bem-vinda Polly, ela tem a capacidade de se moldar o ambiente, né? Então o elemento água tem essa capacidade, então ela traz pra gente essa energia também de molde. A água é considerado solvente natural, solvente universal, né? É com ela que a gente dissolve a maior parte dos compostos químicos.
Então ela também dissolve muitas coisas na nossa vida. Ela dissolve as mágoas, ela dissolve os rancores, ela dissolve os aterramentos. E a água é sutil, né? Porque ela dá voltas, mas ela também é forte, né? Tanto que tem um ditado que diz aí, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? E a gente vê aí, se a gente for nos mares, né, nas praias, a gente percebe que a água molda as pedras, apesar das pedras serem mais rígidas, estarem mais firmes naquele momento ali. Porque a água tem essa capacidade de moldar e de transformar a realidade com o seu movimento. No entanto, a água não se movimenta sozinha, porque é o elemento feminino. E os elementos femininos, na parte feminina, é uma parte de receber, né? E ela tem uma energia de receptáculo. Então, para que ela tenha esse movimento, ela precisa de um elemento externo masculino, no caso das ondas do mar, o vento, né? É o vento, acho que deu qual aqui. É o vento que faz o movimento da água, né? Porque a água tem essa característica de receber de fora os movimentos. Ela não faz o movimento sozinha, ela é um receptáculo. Diferente dos elementos masculinos que se movimentam e que são mais ativos. Por isso, precisa do equilíbrio. A busca do equilíbrio, como eu disse, nada pode ser equilibrado estático, né? Porque se for estar equilibrado, uma mesa equilibrada, ela não se mexe, né? E a gente precisa se mexer, crescer e evoluir. Então, a gente sempre desequilibra para voltar a equilibrar. Desequilibra para voltar a equilibrar, que é como andar. A gente, para dar um passo, a gente tira um pé do chão, então a gente se coloca no desequilíbrio para colocar o outro pé no chão e voltar a reequilibrar. Então a gente tá sempre nesse movimento. Então a gente fala que a gente pode alinhar, pode harmonizar, pode utilizar e equilibrar também, mas precisa entender que nunca vai estar esse equilíbrio constante e fixo. Então, a água, né, que é o elemento feminino, ela é oposta complementar do fogo, que é o elemento masculino. Isso, não, falei errado. A água é o oposto complementar do ar, tá? Então, por quê? Porque a água mexe com as emoções e o ar mexe com a razão. Tá? Então, por que o equilíbrio complementar? Porque não adianta a gente ser só emocional e não ter o racional. Assim como não adianta a gente pensar apenas no racional e esquecer das emoções, né? Eu costumo colocar um exemplo que é a contratação de alguém para sua empresa, né? Você não pode contratar apenas pelo emocional, você precisa ver como é que aquela... porque eu tô com pena daquela pessoa, porque ela tá desempregada, porque ela tá precisando de ajuda, e aí você contrata e arruma um empecilho, um problema para sua empresa, porque naquele momento aquela pessoa não faz jus a estar ali, não cresce, não vai ajudar a empresa a crescer, né? Então eu não posso ser apenas emocional, mas também não posso ser só racional e pensar que eu não vou contratar aquela pessoa porque eu preciso de uma pessoa que tenha tal perfil e buscar só esse perfil e acabar não contratando ninguém porque ninguém atinge aquele perfil inatingível que eu tenho, que eu desejo, que eu impus para mim. Bem-vinda, Di. E aí eu preciso tá buscando esse equilíbrio, né? Então eu tô desequilibrando, mas eu sempre busco colocar o outro pé no chão e equilibrar outra vez. Então, voltando lá pro elemento água, né? H2O, quem é que não sabe a fórmula da água? Afinal de contas, talvez seja das aulas de química o que ficou, né? Para algumas pessoas. Eu sou professora de química, então eu posso falar mal de química, tá? Então... Talvez as aulas são complicadas, são complexas, é um monte de fórmula, é um monte de ligação química, é um monte de coisas que são muito abstratas, apesar de serem exatas, elas são abstratas e acaba que a gente perde muita coisa ao longo da vida porque não usa, né?
ou porque não entendeu mesmo quando o professor falou, ou porque não fez sentido nenhum aquilo para o seu conhecimento, e a maior parte das pessoas guarda a fórmula da água, H2O. Né? Mesmo porque tem até aí uns refrigerantes que tem como nome o H2O, apesar deles não serem água, mas eles têm esse nome. Então, é uma combinação entre oxigênio e hidrogênio, que são dois elementos fundamentais para a vida. Né? Sem o oxigênio, nosso corpo não funciona. Sem o hidrogênio, o mundo não funciona. Então a gente junta o oxigênio com o hidrogênio numa combinação perfeita, uma das moléculas menos voláteis, né, de desfazimento que a gente tem é a molécula de água. E ela é o solvente universal, ela serve para limpar e purificar tudo, né? Tudo nessa vida a gente limpa e purifica com água. Às vezes precisa colocar um outro produtinho lá, mas a água tá sempre no meio. Então, a água funciona também com essa pureza dentro de nós, né? Então, ela serve para purificar as nossas emoções. Quando a gente faz alguns rituais ou algumas mentalizações, alguns exercícios que mexem com o nosso emocional muito profundamente, a indicação dos terapeutas, das pessoas que estão fazendo esse movimento é sempre que você beba água, porque a água ajuda a fluir isso, a água é fluida, né? Ela não é aquela que vai passar por aqui, tem uma pedra no caminho, ela empaca e não vai mais, ela simplesmente dá a volta e vai embora, e segue o curso dela. Então ela tem essa leveza, essa fluidez. E as nossas emoções também são fluidas, né? A gente consegue transformar as emoções rapidamente. Apesar de parecer ser difícil, porque a gente tem uma tendência se o negócio está fluindo para um determinado lado, a gente continua fluindo para aquele determinado lado, né? E isso também tem a ver com leis da natureza. Uma das leis de Newton diz exatamente isso. Se o corpo está em movimento, ele tende a continuar fazendo aquele movimento. E é a mesma coisa com as emoções. Se elas estão indo para o lado negativo, a gente tende a ficar para o lado negativo. Mas se a gente conseguir uma forcinha, um elemento externo, né? Porque a água não tem força para fazer as coisas sozinha, ela precisa de um elemento masculino externo para movimentar. Então a gente precisa de uma forcinha, um elemento externo ao emocional, tá? Que pode ser uma atitude, vai partir de mim mesma, mas é um elemento externo à emoção, que vai fazer com que você tome uma atitude e faça uma coisa para que essa emoção que é tão sutil e maleável, ela se transforme. Então, por exemplo, quando você está triste, se você colocar uma música que você gosta e começar a dançar essa música, muito provavelmente, em poucos minutos, a sua emoção vai ter se transformado. Não é que a tristeza vai embora, mas ela fica de lado um minutinho para você viver aquele momento, claro, se você se entregar de corpo e alma. Então, a volatilidade da mudança de humor, da mudança de emoção é tão não é volátil, é tão maleável quanto a água, tá? Então, a água representa as emoções do nosso corpo, porque as características físicas da água e da emoção são muito similares, né? A água também, ela tem 3 estados físicos, né? Então, o estado líquido, gasoso e o sólido. E aí depende da temperatura que tá. Assim como as nossas emoções têm 3 estados. O estado baixo, o normal e o alto. O estado baixo, né? O estado que eu diria que é o estado sólido da água, que é um muito frio, é quando a gente está depressivo, triste, irado, rancoroso, magoado, tá? Então a gente está numa frequência baixa. Então as nossas emoções estão lá congeladas. Daí o normal, né, da vida, que é você fazer as coisas e viver as emoções sem nem prestar atenção nela. E aquelas que são super altas, que é quando você tá feliz, hesitante, excitado, e tá trazendo muita energia para fazer, para movimentar. Além das emoções, no nosso corpo, a água também tem uma representação, que são os líquidos do corpo. Então, o sistema límbico, o sistema circulatório, o sistema urinário, né? A água que desce que a gente ingere e desce e sai pela urina, o sistema sudoríparo, que é
onde a gente soa e a água sai do nosso organismo, tudo isso também tem a ver com a água. Nosso corpo é composto 70% de água, por isso a gente é tão influenciável pela lua, né? Que é um dos temas daqui das nossas aulas. A gente é tão influenciado pela lua porque a lua influencia todas as águas da terra, né? Ela influencia as marés, os rios e o nosso corpo também, porque é composto de água. O elemento água é feminino e ele tem alguns elementais, né? 3 elementais, as sereias e as ondinas, tá? São os elementais, são 2 elementais da água, que são protetores desse elemento. Como é que eles são? As ondinas são como se fossem ondas na água, tá? E as sereias é o peixe, né? Que é metade mulher, metade peixe, e que canta e encanta, tá? Assim com as nossas emoções, assim como com o nosso humor, a gente canta e encanta as pessoas. E nós somos protegidos por elas. Segundo elemento, que é o elemento que é o oposto complementar de equilíbrio à água, é o elemento ar, que é um elemento masculino. Ele tem o poder de ação, tá? Então ele movimenta, ele faz esse movimento. E ele tem a capacidade de movimentar os femininos, né? A água e a terra. Dentro do nosso corpo, ele é representado pela nossa razão, pela nossa intuição, pelo nosso sistema respiratório. E ele rege, então, o nosso pensamento. Pensamentos positivos, pensamentos negativos, não importa. Eles são regidos pelo ar, porque o ar traz essa clareza. Bem-vinda, Lu! Ele traz essa clareza, ele traz uma visão clara, uma capacidade de comunicação. Tudo que é regido de mental é o ar quem rege no nosso organismo. Nos sistemas, ele é representado pelo sistema respiratório, né? Então, onde a gente inspira e expira, a gente traz esse elemento ar para dentro de nós, tira o elemento ar de dentro. Espera só um pouquinho que eu tranquei a porta e a filha ficou para fora. Já vai! Um minutinho. Filhão, você espera aqui? Não deu certo? Não deu certo, né? Vai lá tomar banho, vai. Não deu certo, né? Ela saiu com uma amiga que eu falei que cuidaria das crianças e não deu certo. Vamos lá. O Cauê que é chato, meu amor? Ele é chato? Que pena, né? Vai lá tomar seu banho e depois você senta aqui comigo. Vai lá. Toma banho e depois você vem aqui ficar comigo na live, tá bom? Desculpa, minha gente. São os amores da minha vida. Fecha a porta, tá, filha? Coração de mãe, quer ir lá ajudar. Vamos lá. Voltando aqui pro elemento ar. O elemento ar é o complementar oposto do elemento água. Que foi o primeiro que eu falei, né? Mas eu vou retomar um pouquinho aqui. Ele traz a clareza do nosso pensamento. Então é com ele que eu penso para poder falar. É ele que traz a intuição, a razão, os pensamentos lógicos. É ele que me ajuda a escrever. É ele que me traz criatividade para o meu corpo, para minha alma, para minha mente. Tá? Então é um elemento masculino. Então ele tem o poder de ação. Não, Lu, eu tenho um compromisso com vocês aqui. O pai dela já foi lá socorrer. Ele tá aqui hoje. Hoje eu não estou só. O elemento ar, ele tem então
esse poder de ação e ele traz movimento. O elemento água é um elemento mais estático. Ele é ótimo porque ele se molda ao recipiente. Então, se você colocar numa taça redonda, redondo ele vai ficar. Se você colocar num vidro quadrado, quadrado ele vai ficar. Ela vai ficar, né? Ela vai se moldar ao ambiente sempre. Mas é um elemento feminino e que não age por conta própria, né? Então, ela não tem movimento por conta própria. A água não sai do lugar se não houver uma força externa. As emoções não saem do lugar se a gente não tiver uma atitude. E a atitude é um movimento de elemento masculino, tá? Por isso a gente busca sempre esse equilíbrio. Amor, fecha a porta de vidro aqui pra mim. Então a gente busca sempre esse equilíbrio entre os dois, tá? São os extremos opostos complementares. O elemento, agora os outros dois opostos complementares é a terra e o ar. Desculpa, a terra e o fogo, tá? Então a terra é o elemento que nos dá raízes. Gente, eu vou fechar a porta porque se não tá incomodando vocês, tá me incomodando. Um segundo, tá? Voltei, estou aqui de volta. Você quer ficar? Vai ficar aí? Vamos ficar aí um pouquinho, né? Estou aqui de volta, aí vocês já viram. Nós vimos então um pouquinho, né? Uma palhinha do elemento água e do elemento ar. Agora a gente vai falar do fogo e da terra. O elemento terra é aquele que nos aterra e que nos dá raízes, né? Que traz uma segurança, uma estabilidade para nossa vida. E o elemento fogo é o que traz ação, atitude e transformação na nossa vida. Então, com o elemento terra, eu consigo planejar as coisas, né? Eu consigo me planejar, eu consigo olhar com cuidado, eu consigo achar tudo que pode dar errado no meu planejamento, né? No meu projeto, no que eu tô preparando para fazer. Mas se eu tiver só o elemento terra e não tiver o elemento fogo, eu vou ter um planejamento que não vai sair do lugar. Só vou me planejar e não vou sair do lugar. E não vou fazer, não vou acontecer. E se eu tiver o elemento fogo, que é aquele que faz, eu vou ser aquela pessoa que vai começar a fazer e vai passar por cima de todo mundo, vai sair queimando tudo. Queima todas as opções. Sâmia, bem-vinda. Queima todas as opções e não chega a lugar nenhum porque não tem planejamento, só faz. É o fazedor, né? Então, vamos lá, a gente tem os 4 elementos. Um que planeja, um que faz, um que é emoção e outro que é razão. Se eu tiver faltando um deles, eu tô num tripé, né? E uma mesa com 3 pés, ela é estável como uma de 4, né? Não é estável, ela tá sempre em movimento. E olha só, o que eu falei no começo da live para vocês? Que é legal, é interessante que a gente não esteja estático, que a gente sempre esteja num movimento de equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio, tá? Então, assim como o andar, eu desequilíbrio quando tiro um pé do chão, equilíbrio colocando o outro pé no chão, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. Não é um desequilíbrio que vai me fazer cair, mas eu preciso desse movimento para que eu vá para frente, senão eu não vou para frente, eu vou ficar parada com os 2 pés no chão e não vou sair do lugar. E não é essa a vida, né? A vida é um momento que a gente sai do lugar, que a gente anda, que a gente caminha, que a gente cresce. Então a gente precisa desse desequilíbrio. Quais são os elementais de cada elemento, né? Então na água a gente tem as ondinas e as sereias. As ondinas são os movimentos que a água faz, né? E as sereias são aquelas que encantam com a sua doce voz, transformando a emoção das pessoas que as ouvem.
No elemento ar, a gente tem os silfos, os elfos e as fadas, né? E aí eu vou falar um pouquinho das fadas, porque elas são mais conhecidas, mais faladas, assim, né? Porque elas estão aí no mundo imaginário, principalmente das meninas. E sim, as fadas são exatamente aquilo que eles fizeram no arquétipo da sininha, da sininho. Elas são irritadas, elas são avoadas. O pensamento é muito rápido, então elas não têm muita paciência, vamos dizer assim. E aí a gente mostra o equilíbrio entre a água entre a água e o ar, né? O ar, o raciocínio é muito rápido e acaba te deixando sem paciência. Mas se você traz um pouco de emoção, você traz a empatia. E aí você tem um equilíbrio saudável, né? Você perde a paciência, mas você olha para o outro e consegue se colocar no lugar dele e aí trabalha a empatia. No elemento terra, a gente tem os duendes e os gnomos, que são os protetores das joias da terra, né? Então lá na profundeza da terra, das montanhas, estão lá os gnomos e os duendes protegendo todas as preciosidades da terra. E é por isso que é lá que são encontrados então os diamantes, as pedras preciosas e as coisas de maior valor da terra para a humanidade no momento. E aí, em contrapartida da terra, a gente tem o elemento fogo. E quem são os elementais do fogo? São as... Tudo bem? Conseguiu? São as salamandras, tá? Que é o fogo dançante que aparece nas chamas, né? E elas mostram algumas coisas pra gente. A gente consegue, se você ficar algum tempo observando uma chama de uma vela ou uma chama de uma fogueira, você consegue às vezes ver alguns desenhos e algumas projeções que as salamandras fazem pra gente. Gente, tô boa de nome hoje, né? Vocês perceberam? Vou pegar uma colinha aqui, tá? Tem mais um elemento, um elemental da água, que são as ninfas, tá? Eu tinha esquecido delas. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na minha cola. Cola, cadê você colar? Perdi meus rabiscos. Achei. Para que a gente trabalha a água no nosso corpo? Né? Eu já falei que ela representa as emoções, né? Mas a gente também pode trabalhar ela para ensinar as pessoas a curar, para ensinar a delicadeza, trabalhar o romantismo, tá? Então o romantismo, né, a sensualidade, aquilo que a gente trabalha com o outro, a relação com o outro, a gente pode trabalhar com o elemento água, tá? E a criatividade está relacionada ao ar, mas a gente pode trabalhar com a água também. Aí é uma criatividade mais empática, né? Na verdade é o equilíbrio do eixo. São dois eixos, o eixo ar e água e o eixo terra e fogo, tá? São dois eixos e nesse eixo a gente trabalha a criatividade. Então, trabalhando o equilíbrio entre a água e o ar, o mais equilibrado possível. Tem alguns animais que representam a água e são todas as criaturas do mar, especialmente as focas, os golfinhos, os botos, tá? Que são animais mais fofinhos, vamos dizer assim. Que a árvore que representa a água é o salgueiro. Por quê? Porque as raízes, quando o salgueiro é plantado perto de um rio, as raízes desse salgueiro ajudam a purificar essa água do rio, tá? Então o salgueiro fica representando a água. Quais são as cores que a gente pode utilizar para representar a água? Então eu vou fazer um altar na minha mesa do trabalho.
E aí eu não quero colocar coisas que sejam muito óbvias para as pessoas, né? Eu quero que seja mais discreto. Aí eu posso utilizar representações, né? E aí eu posso utilizar as cores. Eu posso usar um negocinho com 4 cores lá, uma cor de cada elemento. Então, o vermelho para o fogo, o azul para a água, o marrom ou amarelo para a terra e o branco para o ar ou prata. Aí, então, as cores que a gente pode colocar no nosso altar para a água são o azul, o cinza, o índigo, o verde azulado, o verde escuro, a cor do mar, né? Azul marinho. Cada elemento também, assim como as fases da lua, cada elemento representa uma fase da nossa vida, né? Então, na lua, a gente tem a lua minguante, começando pela lua nova, né? Que é o momento de nascimento ou de transformação. Em algumas linhas, as pessoas dizem que é a anciã. Na linha que eu gosto de seguir, eu digo que é a feiticeira, porque é aquela fase que a gente consegue fazer transformação, né? Então a gente transforma o fim do ciclo no começo de um ciclo novo. A vida, né? A vida de uma planta pode se tornar adubo para a próxima planta que vai crescer, que vai nascer. Então é uma transformação. E aí a gente tem depois a lua crescente, que é um arquétipo da jovem, né? Algumas pessoas falam donzelas, outras falam jovem, outras falam criança, mas é esse movimento de crescimento mesmo, de expansão. É um momento que a gente tem esse crescimento, essa criatividade para expandir, para crescer, para frutificar, né? Então é esse momento aí na lua crescente. Na lua cheia, a mãe, e na lua minguante, no meu ponto de vista, a anciã, que é aquela que já sabe tudo, que já aprendeu e já começa a desapegar das coisas que são supérfluas, né? Então, por isso ela começa a aparecer com um brilho menor no céu, até ficar totalmente escura. Mesmo ela estando totalmente escura, ela tá lá e a gente sabe que ela tá lá e ela é poderosa por isso. E os elementos também têm esses momentos da nossa vida, né? E o elemento água fala da maturidade, fala da vida adulta, tá? Que é a vida que a gente precisa ter equilíbrio emocional para fazer as coisas. Não basta ter o racional, precisa do equilíbrio emocional também. O horário, né, mais legal para honrar a água é aí no final da tarde, no crepúsculo. A joia, né? Se eu for usar uma joia para representar a água, eu posso usar a água marinha, né? Uma pedra de água marinha. Mas eu posso usar outras pedras que representam a água também, que são as pedras verdes, né? Eu tenho, por exemplo, eu sou consagrada no elemento água, porque o meu signo é de água. E então eu uso a amazonita. É uma pedra que eu gosto e que é a pedra que eu comprei para minha consagração, tá? Ela é o colar que eu estava ontem. Não tá. Mas a gente tem algumas mais simples também, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um quartzo verde. Ele também representa o elemento água. Todas as plantas aquáticas também representam o elemento água, né? Então, sapés, os igarapés, as algas, a flor de lótus, a samambaia, né? São plantas que precisam de muita água, então elas representam aí o elemento água. E os sentidos, né? Os nossos 5 sentidos estão sempre relacionados a um elemento, e o elemento água está relacionado ao nosso paladar, tá? Então, os sabores a gente sente aí pela água. Por isso, geralmente, quando a gente tem um descontrole alimentar, né? A gente tá relacionado às emoções, que também são a água, né? Então, tanto para menos quanto para mais, né? Quando eu tenho uma bulimia, por exemplo, ou quando eu tenho uma compulsão alimentar, eu estou provavelmente com o meu
elemento água em desequilíbrio, ou para mais ou para menos, tá? Nunca é legal ter de mais nem de menos. A gente faz rituais para harmonização deles. E o que pode simbolizar, né? A chuva, as conchas, as fontes, os lagos, os poços e os rios. Então, quando a gente vai fazer um altar, a gente pode colocar lá no altar para simbolizar o elemento água, uma taça com água mesmo, que a água é o próprio representante. A gente pode colocar conchinhas, a gente pode fazer um altar disfarçado com, por exemplo, uma fonte. Então a fonte, e aí você coloca um incensinho ali do lado e a fonte já tem as pedras, né? Então você tem um altar, porque você está utilizando aí os elementos. E para que eu trabalho com a água, né? Que tipo de energia eu consigo trabalhar com a água, então? Eu posso trabalhar a amizade, então se eu tô precisando buscar amigos, ou se eu tô precisando reatar uma amizade, ou se eu tô precisando fortalecer amizades, curar a si mesmo, trabalhar com as emoções interiores, exteriores, as emoções as relações entre pessoas. A gente pode trabalhar fertilidade, purificação, né? Como eu disse, ela é o solvente natural, então ela purifica. Bem-vinda, Lia! Então ela purifica. A gente pode trabalhar a reflexão, né? Aquela reflexão amorosa, sem ser dura com a gente, de eu não consegui, eu não fiz, então eu trago o equilíbrio através do elemento água para dizer eu não fiz porque eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, enfim, eu trago a amorosidade pra gente, para o meu ritual. Eu posso trabalhar sabedoria interior e eu posso trabalhar também para trazer sonhos, né? Sabe aqueles sonhos lúcidos que a gente tem e que traz saberes, intuições, emoções pra gente? A gente pode trabalhar também com o elemento água para a gente ter esses sonhos lúcidos. E aí, como a gente trabalha com a criatividade, a gente também, né? A criatividade está ligada lá ao chakra sexual. E então a gente também trabalha os órgãos sexuais, o prazer, a sexualidade e a fertilidade, né? A geração de bebês, literalmente. A fertilidade de projetos e a fertilidade de bebês. E como é que eu posso me harmonizar com o elemento água? Lembra que eu falei ontem que não adianta eu simplesmente pegar e fazer o que outra pessoa falou que eu posso fazer. Eu preciso sempre intencionar. A intenção é a parte mais importante de qualquer ritual que a gente faça. Inclusive esses são bem simples de harmonização com os elementos. Tá? Então eu vou intencionar. Eu quero neste momento equilibrar as minhas emoções através do elemento água. Então eu vou lá pisar com os pés descalços numa poça d'água, fazer uma escalda-pés, tomar um banho, cantar enquanto eu tomo banho, porque cantando eu estou mexendo com as emoções e a água ajuda a fluir tudo isso e movimentar essas emoções que ficam paradas por natureza. Fazer mergulho, nadar, contar histórias, principalmente se é a história da sua vida e traz emoção, né? Então, aquelas histórias que a vovó contava, aquelas histórias que você conta, que são histórias da sua vida e que trazem emoção. Então, você também, quando está contando história para alguém ou ouvindo história, você está ali trabalhando as suas emoções, trabalhando com o elemento água. Demonstrar afeto pelas pessoas, né? Então, não ficar escondendo tudo que você sente, simplesmente sentir e demonstrar isso. Você também está trabalhando com o elemento água. Então, procurar a sua tribo, sabe? Se encontrar num lugar, ter aquelas pessoas com quem você pode contar, né? Ter um grupo de pessoas que falam a mesma linguagem que você, que caminham com você. Isso traz também uma harmonização com o elemento água. Então são rituais bem simplesinhos e que não precisa de acender vela e montar altar. Bom, ele fez cocô, você pode pegar. Tá? Então
tudo isso a gente traz essa harmonização com o elemento água na nossa vida. E aí, trazendo a harmonização, a gente consegue trazer um equilíbrio das nossas emoções, ou pelo menos um domínio, né? Então, eu sei que eu tô irada, eu tenho consciência disso e eu consigo pensar em como é que eu acalmo essa emoção, né? Como é que eu trago um equilíbrio. Então, se eu tô muito irada, eu vou lá, tomo um banho, canto um pouquinho no chuveiro. Se eu tô muito triste, eu faço um escalda-pés, e aí eu posso trazer a energia de uma planta que traz alegria, essa vitalidade, como por exemplo o alecrim, né? Que são ervas, a aula de ervas eu falei um pouco ontem. Prometi para vocês um PDF falando de outras 5 ervas que não deu tempo de falar. Não deu tempo de eu colocar hoje, mas eu ainda coloco lá no grupo, tá bom? Não saiam do grupo, que vocês vão receber. E aí agora a gente vai para o elemento ar, que é o oposto complementar. Vamos falar mais um pouquinho dele, tá? Então o elemento ar, ele é masculino, ele é ativo e ele é expansivo. Ele trata da nossa mente, já falei isso lá mais no começo, né? Ele trata da nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de falar, de comunicar. Ele é claro, né? Ele é transparente, assim como todos os pensamentos na nossa mente, que ficam às vezes conturbados, mas cada um deles é transparente e claro, e trazer esse ar para nós traz essa clareza. É por isso que sempre quando a gente tem um problema para resolver, a gente fala assim, conta até 3 e respira fundo, né? Porque quando você respira fundo, você traz o elemento ar para dentro de você, traz clareza para os seus pensamentos, dissipa aquela confusão de pensamento. Bem-vinda, Pri! E aí, então, o elemento ar está ligado aí a esse momento. Dentro dos rituais, a gente pode fazer feitiço para encontrar coisas. Então, eu perdi um negócio, não acho de jeito nenhum, então eu vou fazer um ritual, um feitiço com o elemento ar para encontrar essas coisas, né? Sempre convocando o ar, agradecendo a presença dele, como eu fiz ontem aqui, quando eu abri o meu altar para vocês verem como faz, né? Então, a gente convida aquela energia, né? Qual delas, né? Porque a energia dos elementos são diversas, né? Então, eu convido essa energia a que eu quero e eu trago pro meu ritual, pra minha vida, né? Então, conta até 10, respira fundo e vai. E qualquer problema que você tenha para resolver, você respirando fundo, 2, 3, 4 vezes, você traz uma clareza no seu pensamento para resolver esses problemas, tá? Então, e aí você traz esse equilíbrio também. Para que eu posso trabalhar, né, com o elemento ar? Para cuidar do pensamento, né, para cuidar da nossa mente mesmo, para que a gente não fique doente mental, no sentido de não desenvolver doenças de tristeza, de depressão. Então a gente trabalha bastante com o elemento ar para isso. Resolução de problemas, despertar da sabedoria. Olha só, como o elemento ar e o água, eles estão no mesmo eixo, né? Então, a gente trabalha a sabedoria no elemento ar e trabalha no elemento água também. Para falar bem, né? Então, para trabalhar a oratória. Por quê? Porque o ar tem a ver com a comunicação. Então, para trabalhar a oratória, eu vou fazer esse movimento de respirar profundamente, vou fazer exercício de respiração e vou chamar o ar para estar comigo e clarear minha mente para que na hora que eu tenha que falar em público eu não me embanane muito, ou me embanane bem menos, né? Vocês percebem que hoje, por exemplo, mais no começo eu estava engasgando bastante aqui. E aí, quando eu comecei a falar do elemento ar, eu fiz a respiração inconscientemente e já melhorou aqui a minha dicção. Isso foi inconsciente. Imagina se eu faço consciente, pensando e trazendo o elemento ar para melhorar a minha comunicação. Para estimular a clarividência, a telepatia, né? E a capacidade que a gente tem de ler a nossa realidade. De ler os oráculos, por exemplo, de visualizar a mente, intuir o que está acontecendo ali para poder fazer uma leitura de oráculos, né? Então tem a ver com a intuição,
ele traz clareza de pensamento racional, mas também traz clareza de visão da intuição, porque tudo isso está nessa região, né? Então o ar trabalha muito com essa região. A água trabalha com esta região, né? Que é aqui que a gente sente um aperto no estômago quando tá triste, né? E que a gente sente a felicidade, tanto que a gente costuma, pra tampar algum buraco emocional, ir lá e comer alguma coisa, né? Ah, hoje eu tô precisando de um cappuccino. Ah, hoje eu mereço um chocolate. Então, essas frases, elas têm um sentido para nossa vida, olhando para os elementos, né? Então, porque o elemento água, que rege as emoções, tem a ver com a parte do estômago, tá? Então, o estômago é trabalhado pela água e a cabeça é trabalhada pelo ar, né? Então, a gente traz a cabeça aqui, trabalhando com o ar. Quais são os animais representantes do ar? Chuta aí. O que vocês acham que são? Eu vou falando as outras coisas enquanto vocês escrevem para mim os animais que podem representar o ar. A árvore é um álamo tremedor, né? Que é uma árvore de folhas esvoaçantes, vamos dizer assim. As cores do ar é branco, azul clarinho, tons pastéis, né? De forma geral, assim, são cores bem suaves como o vento, como o ar, né? Não como um vendaval, mas suaves como o ar. Então são as cores do elemento ar. A época da vida do elemento ar é a infância. Porque o elemento ar tem a ver com o raciocínio. E quando é que a gente aprende? Quando é que a gente vai para a escola aprender? Justamente na infância, na adolescência aí, nesse movimento de crescimento. E se tem a ver com o movimento de crescimento, qual é a lua? A lua crescente, tá? Então, infância, crescimento, lua crescente, elemento ar. O horário para fazer rituais para o ar, o melhor é bem no horário em que está amanhecendo, tá? Que o sol ainda não aqueceu esse ar. Plantas. São plantas, de forma geral, ligadas à meditação, tá? Então, mirra, olíbano, violeta, que são plantas que ajudam a gente a meditar, porque traz essa centralidade do elemento da mente, né? E o que a gente pode... Qual é o sentido do ar, né? O sentido da água era o paladar, o sentido do ar, a audição. Bom, ninguém me falou os animais, então eu vou dizer que são os animais que voam, né? Os pássaros, as águias, os falcões, tá? Então esses são os animais que representam o ar. O ar também a gente faz ritual para crescimento intelectual, para fazer provas, para meditação, para memória, para trazer pensamentos, né, e criatividade, trazer mesmo informações que o nosso cérebro torna em criatividade, torna em produtos, vamos dizer assim. Telepatia, trabalho intuitivo também, assim como a água, o ar, porque estão no mesmo eixo. Então, neste eixo de água e ar, eu trabalho com esses trabalhos psíquicos, intuitivos e oraculistas. Como é que eu posso fazer a minha sintonização com o elemento ar, ou reequilíbrio, ou harmonização, como vocês quiserem chamar, tá? Eu posso, como o ar tem a ver com o momento da manhã, né, do amanhecer, eu posso fazer uma caminhada descalça ao amanhecer, respirando sempre profundamente e colocando atenção na minha respiração. Acender o incenso, né, já que o incenso é a representação do ar. Eu posso cantar, fazer exercício de respiração, mesmo sem estar caminhando pela manhã. E eu posso fazer exercício de oratória. Sabe aqueles exercícios que as pessoas fazem quando elas estão estudando para teatro, né? Exercício de... Esses exercícios também trazem pra gente a centralidade do ar. Assim como fazer mantras, que é o que a gente faz quando está meditando.
Agora a gente vai pro outro outro eixo, que é o fogo e a terra, tá? Então vou começar pelo fogo, comecei o outro pela água, que é o feminino, agora eu vou começar pelo fogo, que é o masculino. Elemento masculino protegido pelas salamandras. Para que ele serve, né? Ele serve para coragem, para vigor, para nos conectar com o espiritual, para conhecer, nos reconectar com as leis espirituais, né? As leis do sucesso, as leis que a gente trabalha na natureza e fazem com que a gente haja, né? Que precisa ter ação. E fortalecer os relacionamentos sexuais também. Afinal de contas, fogo esquenta, né? Tudo bem? E como é que eu posso olhar para isso, né? Olho para o fogo. Quer que eu faça? Desculpa. Espera um pouquinho. Né? Então, aí eu posso também trabalhar pro amor, para as aprendizagens, pro autoconhecimento, pro calor, né? A gente pode fazer trabalhos corporais com fogo, pode trabalhar com a fé, com a iluminação, com a sexualidade, com a vitalidade, a vida, o vigor, a felicidade, tudo isso a gente trabalha com o fogo, porque o fogo transforma as nossas ações nisso que a gente deseja, né? Ele faz com que nós tenhamos ação. É ele quem transforma. O fogo faz com que um arroz se torne um alimento. O arroz, quando ele chega pra gente, ele é um negócio duro, todo sequinho, a gente coloca na água ali, coloca fogo e transforma ele. Então o poder de transformação vem do elemento fogo. Os animais, né? O meu animal de poder é do elemento fogo. Por quê? Porque falta muito fogo no meu corpo, falta muito fogo no meu equilíbrio entre os 4 elementos, né? Como eu contei ontem pra vocês, que a primeira vez que eu fiz o teste, eu descobri que eu não tinha nada de fogo no meu equilíbrio. Então, eu sempre trabalhei isso. E quando eu fiz o ritual para saber o meu animal do poder, chegou um animal de fogo, que é o cavalo, tá? Então, o cavalo é um animal de fogo, porque ele tem ação. Ele corre, ele galopa, tá? As cobras e os leões também são animais de fogo. O leão é bem óbvio, né? Com aquela juba linda. A árvore é a amendoeira. As cores são o laranja, o dourado, o vermelho, são as cores do fogo mesmo, né? A época da vida é a mocidade, que é uma época que a gente tem bastante poder de realização. É ali que a gente começa fazendo uma faculdade, descobrindo qual é a profissão que a gente vai ter, fazendo um estágio, escrevendo currículos, né, fazendo provas para entrar num trainee, por exemplo. Nessa época é que a gente faz a transformação da nossa vida do que ela será dali para frente, né? Não que a gente não possa transformar outras vezes, mas ali é uma época de transformação profunda, né? Nesse início da juventude aí. Também tem a ver com a lua crescente, tá bom? Deixa eu ver. O sentido é a visão. E os rituais que a gente pode fazer para equilibrar, trazer esse equilíbrio, essa harmonia do elemento fogo. Acender uma vela, dançar em volta de uma fogueira, tá? Eles são quase bem óbvios, né? Aí a gente pode também fazer uma massagem com óleo no nosso corpo, porque o óleo é representante do elemento fogo, tá? A gente pode
rasgar papel, porque a gente está movimentando, ó, estou fazendo, rasgando. Então, aqueles exercícios que a gente dá para criança, a professora de criança que apareceu aqui agora, incorporou em mim de novo. Esses exercícios que a gente dá para criança de coordenação motora são ótimos para equilibrar o elemento fogo, tá? Para trazer essa energia para o nosso campo, para nossa vida. E aí, fazer exercícios físicos que aquecem o nosso corpo, né? Eu costumo dizer que o elemento fogo é ótimo, né? E ele serve para aquecer-nos, para nos aquecer. Mas o melhor fogo que a gente tem é o fogo interno, o fogo que está dentro do nosso corpo. Essa semana passada, eu passei a semana na casa da minha sogra, que fica no sul de Minas, num sítio. E os meus sogros são produtores de leite. É disso que eles vivem. Então, meu sogro tem 74 anos e ele ainda tira leite. Todos os dias ele levanta lá às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para tirar leite e tava geando todos os dias, né? Geou o mês de julho inteiro lá. E ele diz que ele nunca teve frio, mas esse ano ele tá sentindo muito frio, porque ele tá ficando idoso, enfim, né? E ele chegava com as mãos duras de frio. E ele era o primeiro a acender o fogão, a lenha lá, às 7 horas da manhã ele já estava acendendo o fogão a lenha para poder se aquecer. E aí ele dizia o seguinte: parece que o fogo tá frio, a gente coloca a mão aqui perto do fogo e não consegue aquecer o fogo, se esquentar. Mas quando, mais tarde um pouquinho, porque lá é o lugar onde eles moram, faz bastante frio, até umas 9 horas da manhã, assim, é muito frio, você tira a mão para fora da coberta, assim, parece que a mão vai quebrar. E aí, um pouco depois disso, ele sobe pro cafezal lá pra capinar café, capinar o chão e com uma enxada, e aí ele não tem frio. Até a tardezinha, quando ele ainda tá fazendo esse serviço, e já tá bem frio. E aí eu comecei a pensar sobre isso, e eu cheguei a falar pra ele, mas o que esquenta não é de fora, é de dentro. Mas a hora que eu fui falar, não fez muito sentido na minha cabeça, porque o fogo realmente você vai se aquecer ele perto do fogo. E aí, no dia que a gente veio embora, a gente passou em Monte Verde, que é uma cidade do sul de Minas, turística. Ela é turística pro frio, né? Então ela imita, por exemplo, Campos do Jordão, os lugares frios aí, então ela tem os chalezinhos, serve-se fondue, comidas quentes, o pessoal vai todo caracterizado de roupa de frio, e lá tem uma pista de patinação no gelo. E a minha filha tinha o sonho da vida dela, era patinar no gelo. E aí eu falei pra ela, bom, já que a gente vai passar lá, a gente vai patinar no gelo. E aí eu fui com ela. A gente patinou. O lugar é super gelado, porque tem um ar-condicionado bem potente para que o gelo não descongele e tal. E o chão, tem um freezer no chão que faz com que exista o gelo, e eu e a minha filha patinamos, e o meu esposo ficou com o Pedro olhando a gente ali. E quando a gente terminou, ele falava assim, tá muito frio, e eu e a Sofia estávamos calorentas, porque a gente tinha feito o exercício, né? Então, e aí ficou muito claro na minha cabeça, eu fiz a relação, foi só ali que eu fiz a relação do porque eu tive tanta vontade de falar pro meu sogro que o calor vem de dentro e não de fora. Porque realmente o ambiente estava muito frio, mas eu não sentia frio. O meu corpo estava quente, porque eu tinha me movimentado, eu tinha acendido o fogo interno, né? No nosso organismo, o fogo é representado pelo sistema circulatório. Então, o coração pulsante e o sangue circulando, aquecendo o nosso corpo. Quando a gente faz um exercício, a gente faz exatamente isso, com que esse sangue circule com mais velocidade ali e aqueça, né? Então, olha só, o nosso fogo interno, ele é muito potente, muito mesmo, né? Apesar de quando tá frio, aqui em São Paulo tá fazendo bastante frio agora, então quando tá frio a gente quer ficar quietinho embaixo das cobertas, mas não é assim que a gente consegue se aquecer. A gente continua frio embaixo das cobertas, fica às vezes quentinho, mas você tira a mão pra fora, tá frio, porque você não tá quente, você não trouxe esse fogo interno para dentro de si. Então, para reequilibrar com o elemento fogo, uma das coisas que a gente tem a fazer é se exercitar, trazer esse movimento do nosso corpo para fazer com que o sistema circulatório se movimente e traga essa energia de movimento, né? E quando eu falo de se harmonizar com os elementos, é fazer com que eles circulem dentro da gente, dentro da nossa vida, né? Da nossa prática diária, do dia a dia. Tudo bem com o elemento fogo? Então, eixo fogo,
e terra. Agora a gente vai para o elemento terra. O elemento terra, ele traz estabilidade, né? Ele traz a potência que a gente tem de realizar. Então a gente realiza as coisas a partir da nossa nutrição da terra, né? A terra traz essa capacidade de nutrir e gerar, né? Então, e fazer com que cresça e frutifique, né? Se você planta uma sementinha lá na terra, logo ela brota e com a energia que a terra dá, ela frutifica. Por isso as pessoas que têm muita terra, elas são pessoas que conseguem guardar dinheiro, ser muito próspera, trabalha-se com a prosperidade, com o elemento terra. No entanto, a terra também ajuda com que a gente planeje, fique plantado num lugar e não faça. Por isso precisa do equilíbrio com o ar, para que a gente vá e faça aquilo que a gente planejou, né? Então, a terra, falta terra, Pri? Legal. Na verdade, eu tenho um desequilíbrio aí, falta um pouco de fogo, um pouco de terra. Só que como eles são complementares, então não parece tanto desequilíbrio, mas eu tenho um pouco menos nesse eixo do que nesse eixo de fogo e terra do que no eixo de água e ar, né? Eu tenho uma facilidade de raciocínio, eu tenho emoções muito afloradas, até demais às vezes. Agora no eixo terra e fogo me falta um pouco também. Falta tanto a ação quanto esse fazer frutificar, sabe? Esse crescimento. E aí a gente trabalha então nos 4 elementos. Falta a luz, falta fogo e terra. Então, olha só. Para harmonizar então aí com o fogo, você vai, se possível, acender uma velinha todos os dias, mas se conectar com a chama da vela, ou se não, fazer exercício mesmo, de dançar, de se movimentar e sentir o seu corpo aquecer. Você está se comunicando com o fogo. Mas lembra que todas as coisas que a gente faz, se a gente não fizer com a intenção, não tem resultado, tá? A intenção é que vale. Então eu vou fazer o exercício pensando, eu quero emagrecer, eu faço exercício com toda quente, fala, que bom, agora eu já me harmonizei com o fogo. Não, né? Você fez um exercício com a intenção de emagrecer. Então você vai fazer o exercício com as 2 intenções, né? Tenho que fazer exercício para me manter saudável e vou fazer, já vou aproveitar aqui e vou convidar o elemento fogo para fazer parte da minha vida, né? Então aí eu faço meu exercício e bora lá ter um pouco de fogo na vida. Em todos os sentidos. E o elemento terra, como é que a gente se harmoniza com o elemento terra, né? Aliás, eu não cheguei lá ainda, mas eu vou falar. Caramba. Peraí que me enrosquei aqui. O elemento terra, a gente se harmoniza andando descalço, né? Então, olha só, andar descalço a gente se harmoniza praticamente com todos os elementos. Menos com a água, a não ser que tenha poças de água onde você for andar, né? Mas a gente anda descalço para se harmonizar com o elemento ar, se a gente andar descalço pela manhã. Com o elemento água, se a gente andar descalço num lugar molhado no período da tarde. E com o elemento fogo, basta a gente caminhar descalço em qualquer horário, porque a gente vai ter contato com a terra, com o que nos enraiza, vamos dizer assim. Que bom que você tem bastante fogo. Então, bora andar descalço, para energizar aí com a terra, para trazer terra para sua vida, porque se você tem bastante fogo, você tem o poder de ação. E aí então talvez falta um pouco de planejamento para agir sem ser compulsiva, né? Vamos dizer assim. Então, caminhar descalço, preparar sua própria comida, né? Por quê? Porque a alimentação, a nutrição tem a ver com a terra. Então, se você prepara aquilo que você vai comer, você está movimentando essa energia de nutrição. Trabalhar com argila, né? Fazer jarros ou mesmo a argila. Sabe aquelas receitinhas que eu ensinei ontem de passar no rosto com argila? Se você tá movimentando aquela argila e você amassa ela para poder pôr no rosto, você já tá fazendo esse movimento com a argila e trazendo um pouco desse elemento terra para sua vida. Segurar cristal, né? Porque lembra que os cristais são representantes, cristal qualquer, tá? Eu tô mostrando um cristal, mas pode ser qualquer outra pedra.
são representantes do elemento terra, então eu seguro ele, eu me conecto com ele, tá? E aí um pouco mais ritualístico do que andar descalço. Deitar no chão, plantar coisas, né? Então trabalhar com as plantas. Ah, Pri, você me falou uma coisa bem interessante que eu esqueci de comentar, mas a alimentação também traz equilíbrio para os elementos, tá? Então, se eu quero me conectar com o elemento terra, tá aqui a Pri me dizendo que eu preciso comer raízes, isso mesmo. Então, eu como raízes. As raízes, elas trazem um aterramento pra gente também, quando a gente se alimenta delas, né? Então, andar descalço, brincar com a terra, deitar no chão, se conectar mesmo, sabe? Quando você senta para fazer uma meditação e aí coloca as duas mãos no chão, ou quando você senta no chão, coloca os dois pés no chão, você tá se conectando com a terra, tá? Então tem formas de se conectar bem facinhas, além de, claro, convidar ela sempre para estar na sua vida. E a gente se conecta muito com a terra quando a gente faz rituais de prosperidade. E aí, para que a gente trabalha com a terra, né? Para prosperidade, né? Fazer um equilíbrio da nossa prosperidade, para ter oportunidades de sucesso, para desenvolver a atenção, né? Então eu ia falar sobre a minha experiência quando eu descobri que eu tinha pouco fogo e terra. Na verdade, fogo não tinha nada e terra tinha bem pouco na minha vida. E eu descobri que eu não tinha foco. E eu achava que eu tinha que trabalhar o ar. E eu trabalhava o ar e não tinha foco. E aí alguém uma vez me disse o seguinte, falou assim: Ludmila, por que você não faz um suco de laranja com inhame? Ele ajuda no foco. Aí eu falei, mas por que raiz que a laranja e o inhame ajudam no foco? A laranja traz alegria e o inhame é de terra. E aí eu fui estudar um pouco sobre... Oi, Lu, que pena, mas que bom que você conseguiu voltar. E aí eu fui estudar um pouco sobre o inhame, né, que é o elemento terra. E aí eu descobri que ele traz foco, por quê? Justamente porque ele é de terra, olha só. E aí eu falei, poxa, mas não era o ar que trazia foco? Não, o ar traz uma clareza de olhar, de pensamento, né? Mas ele não traz foco. O ar é volátil, ele voa pra lá e pra cá, e a água também é volátil. Por isso eu não tinha foco, eu tinha muito ar e muita água, e me faltava o fogo e a terra, e eu não tinha foco. E então, essa é uma das melhores receitas que eu encontrei na vida pra ter foco. Suco de laranja com inhame. A laranja traz a cor amarela, que traz a vitalidade e a energia do fogo, né? A cor amarela, que é da terra, e o inhame, por ser uma raiz, traz um pouco de centralidade e enraizamento e dá foco. Então eu passei por uns dois meses e meio tomando todos os dias pela manhã em jejum aí o suco de laranja com inhame, e foi super legal. Na época eu também fiz um elixir de calcita, que a calcita também traz, calcita com sodalita, também traz o foco, tá? Então eu trabalhei 4 coisas diferentes, mas o inhame com suco de laranja foi o que eu usei mais tempo, e eu acho que foi ele que trouxe bastante resultado pra mim. O inhame cru, isso mesmo, você faz o suco de laranja e coloca pra bater no liquidificador junto com um inhame pequenininho. Ele não dá sabor nenhum, tá? Você toma um suco de laranja e aí tem a energia do inhame ali. Gengibre mais couve. Pra quê, Lu? Passei a semana tomando suco de inhame com laranja. Olha só. Nem sabia. Ai, que legal! Você tomou suco sem saber pra que era, e você tava precisando de foco, Lu? E aí você colocou gengibre e couve também. Perfeito. Porque aí eles trazem outras propriedades, né? O gengibre traz a ação. E aí você tem um equilíbrio da raiz, que traz o elemento terra, com o gengibre, que traz o elemento fogo. Apesar que o gengibre tem os dois elementos, o terra e o fogo, né? Terra por ser a raiz e o fogo porque é uma das características deles.
que é uma das características dele dessa picância, desse poder de esquentar. Ansiedade, tá, trouxe o inhame para enraizar e diminuir a ansiedade, ótimo, perfeito. Que a ansiedade tem a ver com o elemento fogo, a gente faz muito e esquece de pensar nisso. Ô, Sofia, filha, Sofia? Deixa eu fechar a porta de novo. Voltei. Desculpa, gente. Eles esqueceram que eu tava em live. Aí eles começaram a falar alto ali. Cuidado com a toxicidade. Minha nutricionista prefere que seja cozido. Tá. Pode ser. Não conheço a toxicidade dele. Na verdade, descascava, lavava bem e colocava no suco. Mas cozido também dá pra fazer. Cozido, aliás, inhame cozido é maravilhoso para várias e várias receitas, né? Você pode colocar ele em qualquer lugar que ele não modifique o sabor. Aliás, depois que eu estou tentando ser vegana, né? Eu sou vegetariana há algum tempo já. Tô tentando ser vegana, não consegui ainda em todos os aspectos, mas eu gosto bastante do inhame para fazer docinho, porque ele substitui bem o leite condensado. Por causa da consistência. Então você cozinha ele, dá uma amassadinha, ele traz essa consistência pegajosa do leite condensado. É bem legal para doces, não tem gosto. Fica mais fácil de bater também, mas ele é bem molinho, gente, e eu usava um inhame bem pequenininho, então, bom, mas legal que a nutricionista trouxe essa informação pra gente, é uma informação que eu não tinha, não sabia, então estou sabendo agora e pronto. Próximas vezes que eu for fazer o meu suco, vou fazer com inhame cozido. Quando a minha filha era pequenininha, eu fazia bastante esse inhame pra ela com moranguinho batido e tal, pra fazer imitação de danoninho, né? Legal. Então, e aí, eu não sei mais aonde eu enfiei a minha cola. Voltando então lá pro elemento terra. Cadê as representações aqui? Os animais da terra, né, são os bois, as cobras, as vacas, os touros, todos os animais que andam com muito peso na terra, assim, né? Então, vamos lá. As cores são marrom, amarelo, preto e verde. A época da nossa vida da terra é a velhice, né? Porque na velhice a gente fica mais turrão igual a terra. Né? A terra acaba ficando no mesmo lugar ali, fixa, né? Ela não se movimenta muito, então ela é um elemento feminino, assim como a água que não se movimenta sozinha, só que a terra não se movimenta nem com ajuda, ela continua paradinha ali no lugar, porque ela traz esse negócio de alicerce pra gente, né? Então, é muito bom ter o alicerce, mas a gente precisa do movimento e do fogo que transmuta também para que a gente não fique enraizado, não vire cabeça dura. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Os representantes da terra, né? Quando eu vou fazer aquele altarzinho disfarçado, pode ser plantinhas e pode ser cristais, né? Os cristais, que é o normal que a gente usa, mas podem ser plantinhas. Um vasinho com planta, um vasinho com terra, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu esqueci. A velhice, a nossa velhice, que são os turrões, e que também tem a ver com a fase minguante da lua. O que eu trabalho o que eu posso trabalhar quando eu trabalho com o elemento terra, né? É a abundância material, a conservação, o crescimento, o dinheiro, empatia, emprego,
estabilidade, fertilidade, nascimentos, pedras, ossos, riqueza, silêncio e internalização, né? Então, que é basicamente o silêncio da meditação. Você fica com você mesmo e se conecta consigo mesmo, não sai do lugar, não se movimenta para outro lugar, fica ali consigo. Você consegue ficar presente, estar presente ali, nutrindo, sendo nutrido, tá? Tem quais são os objetivos, né? Para que a gente quer sempre estar em contato harmonizado com o elemento terra? Para se responsabilizar. Então, sabe aquelas pessoas inconsequentes que não se responsabilizam por nada? Elas precisam desse contato com a terra. E também tem aquelas que se responsabilizam por tudo, as dores do mundo, é ela que é responsável por todas. Também é um desequilíbrio, né? Então a gente busca harmonizar. A prosperidade, né? Alegria nas atividades da terra, né? Por exemplo, o sexo, dançar, o sexo, comer, e também proteção. É esse o elemento que trabalha proteção, tá? Então, para eu me proteger dos espíritos maus, dos ataques, enfim, é esse elemento que eu me conecto. E como é que eu posso me conectar com ele, né? Eu já falei alguns: caminhando descalço, no ar livre, preparar e fazer a própria comida, fazer massagem, mexer com argila, deitar e rolar na terra, plantar, colher, né? Tudo que está relacionado com as plantas. As plantas são representações do elemento terra. E onde mais eu encontro esses elementos na minha vida, né? Nos signos. Eu vou falar um pouco com mais profundidade no dia que eu vou falar dos astros. Eu vou falar um pouco mais dos signos, mas como aí o conteúdo vai ficar bastante extenso, então eu vou trazer um pouco dos elementos aqui nos signos, que hoje é um pouco menos, apesar que de final de semana aqui fica um pouco mais complexo de fazer uma live mais longa, porque tem mais gente para eu dar atenção. Mas eu vou trazer então essa informação dos signos, para que ela depois seja complementada lá no dia que eu vou falar dos astros, porque aí eu vou falar dos signos, vou falar do mapa, vou falar das casas e vou falar dos astros, então vai ser bem extenso, né? Então venham preparados para bastante. Os signos, né? Existem 4 elementos e existem 12 signos, então cada elemento tem 3 signos ali. E aí quando a gente olha para a pessoa desse signo, ou para as características do signo, né? Porque para a pessoa não necessariamente, porque o mapa da gente tem várias coisas além do nosso signo solar. Mas a gente olha para a característica do signo e consegue visualizar o elemento melhor, talvez, do que tudo isso que eu falei para vocês até agora. Quando a gente olha para o elemento água, a gente tem 3 signos: Câncer, Escorpião e Aquário. Aquário, não, Peixes, desculpa. Câncer, Escorpião e Peixes, que são signos que têm uma característica de emoções profundas, tá? São pessoas que sentem muito, sentem tudo com muita profundidade, numa ordem crescente, né? Então tá lá, o canceriano, eu sou canceriana, tá? Então eu vou falar mal porque eu posso, brincadeira. O câncer tem uma sensibilidade muito grande, tudo para ele é emoção, e ele é chorão, ele é apegado, ele é delicado, ele tem esse negócio da família, do amor, a família que eu falo não é só a família assim de quem vive com você. Eu até achava que não tinha nada, que eu não tinha nada de canceriano, porque eu nunca fui muito família, né? Agora sou mais, porque agora tenho os filhos aí, mas quando eu era mais jovem não tinha muito de família, não. Achava que não tinha, né? Achava. Mas é esse negócio de família, de emoção, e é um drama, né? Sou rainha do drama. Eu fiz tanto por você que você não me reconhece, né? Precisa de reconhecimento, porque tem esse lado emocional muito aflorado. E aí a gente vai pro Escorpião, que é o segundo signo o segundo signo de água. E o Escorpião é muito profundo,
né? A dor dele é tão profunda, só que ele age de forma diferente. Olha só, o canceriano, o câncer, né? O signo de câncer tem essa característica de ser melodramático. E o escorpião, ele não é melodramático, mas ele sente tão profundamente quanto o câncer. Então ele sente dores muito profundas. E como é que ele age? Ele não guarda rancor, não. Ele guarda nome, número e telefone das pessoas para poder dar a troca. Não necessariamente que ele vai se vingar, mas ele não vai esquecer disso. Isso fica muito profundo. O canceriano já esquece tudo, tá? Fica magoado, chora, passa tudo. Daqui a pouco ele tá lá lambendo o outro de novo. Mas os escorpianos, eles têm essa profundidade e nessa profundidade fica marcado, né? Então eles guardam, eles ressentem por mais tempo, vamos dizer assim. Mas como é água, também é possível que a gente faça com que essa água flua e circule e leve embora a mágoa. É mais difícil, mas é possível. Desde que tenha um movimento masculino ali, né? Dos elementos masculinos para fazer isso. E o terceiro é o peixes. O peixes é tão profundo que ninguém entende ele. Os piscianos têm grandes possibilidades, grandes chances de se tornarem pessoas com depressão profunda, que curam as suas dores nos vícios, na bebida. Oh, caramba, esqueci. Deixa eu ligar de novo. Vou fechar o computador e desliguei a luz. Pronto. Nos vícios, nas bebidas, então eles têm grande chance, porque eles são muito incompreendidos. Porque a dor é tão profunda que ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender que ele tá sentindo aquela dor. Às vezes parece que é banal, né? Para outras pessoas. Fala assim, mas só isso, você tá aí chorando, você é melodramático e tal. E é porque a dor é muito profunda. Eles são ótimos ouvintes, né? Então, olha só, o elemento água traz isso, traz as emoções profundas e traz a capacidade de ouvir e de acolher. Né? A água é a mãe, né? Foi lá na água que surgiu, segundo a ciência, as primeiras vidas, que foram as amebas e os plânctons, né? E aí eles foram evoluindo até chegar no ser humano, enfim, com uma das teorias aí de criação, de evolucionismo, é isso. Então a água é o útero do mundo, é o lugar de acolhimento. Então esse é o elemento água. Aí, então a gente olha para esses três signos e percebe quanto eles são acolhedores, quanto eles são profundos, e claro que tem as suas sombras, porque todo mundo tem sombras, né? A sombra aí é ser melodramático, sentir tão profundamente que tudo dói, tudo machuca, tudo fere, fica magoado com muita facilidade. Alguns têm facilidade de tirar a mágoa, outros ficam com a mágoa ali, né? Então sente muito isso. Aí a gente vai para o elemento ar, complementar. Quais são os signos do elemento ar? São, deixa eu ver aqui que eu acabei de esquecer, Áries. Áries é fogo. Cadê você, Ar? Já perdi você. Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos, Libra e Aquário. Quem são as pessoas de elemento ar? São aquelas pessoas que estudam muito, que se aprofundam e que sabem falar de tudo. Elas são ótimas comunicadoras, né? Elas se comunicam muito bem. Elas têm pensamentos rápidos, conseguem falar e transpassar por diversos assuntos diferenciados, né? Tem essa característica de falar sem pensar às vezes, reclamar muito ou agredir verbalmente, porque tem essa comunicação tão rápida que às vezes não dá tempo de trazer para o emocional, tá? Então esse é o elemento ar, né? Ele traz comunicação, fala, intuição, razão, tudo misturado aí. E essas pessoas desses signos são pessoas que se desenvolvem muito bem como comunicadoras. Todos, e sempre os três signos têm o primeiro, que é a primeira fase da evolução, depois ele vai evoluindo e evolui mais, né? Então a gente tem aqui a ordem, Gêmeos,
né? Que é aquela pessoa que fala sobre tudo, fala sobre todas as coisas, não se aprofunda muito. Aí Libra, que é a pessoa que já pensa tanto que às vezes fica indecisa, né? Se escolhe isso ou se escolhe aquilo, porque quer agradar todo mundo, porque antes ela falava tudo, era uma verborreia, depois ela ficou equilibrada, e até que ela chega lá em Aquário, onde ela já é mais elevada, ela fala sobre coisas elevadas, ela não faz fofoca mais, mas ela continua sendo uma ótima comunicadora. No caso que eu falei anterior, de água, então a gente tem o melodramático, tem aquele que é dramático e que traz todas as dores pra si mesmo, porque coitado de mim, que é o canceriano. Aí tem o que vai pro lado oposto, né, que é o vingativo, que é o escorpiano, e depois no final a gente tem lá o suprassumo, que consegue acolher todo mundo, menos a si mesmo. Aí a gente vai então pro outro eixo, terra e fogo. Eu vou falar rapidinho que o baby está chorando, querendo mamar de novo. Eu comecei a live com ele mamando e... Aí, então, eixo fogo e terra. Então, do fogo a gente tem Áries, traz ele pra mim, amor. Eu vou mamar pra ele aqui. Cadê? Áries, Leão e Sagitário. Então, quem são essas pessoas de fogo? São as pessoas que fazem, elas são fazedoras, elas são as pessoas que aparecem, que todo mundo vê, que Sofia aparecem e acontecem. Agora eu posso ficar com vocês mais um pouquinho. Deixa eu só cobrir aqui você, que tá frio aqui, né, filho? Tá. Viu? É tão bom ter alguém, né, pra trazer o bebê, pra levar o bebê. Seu momento do TT, filho. Eu sei, você tá com fome. Papai deu banho, você deu fome, né? Tá certo, tá certo. Banho. Toma banho, a gente tem fome. Aí, bebê. Então vamos lá. Aí, então a gente tem o ariano, que é aquela pessoa que fala tudo sem pensar, né? Que faz as coisas, é o fazedor, é o que começa tudo, às vezes não termina, né? Porque ele é o primeiro a fazer, a acontecer. Daí a gente tem já... Oi? Eu posso ir na casa da Júlia? Acho que é. Da Júlia. Só conversa com o papai. Tá bom? Aí a gente tem depois o leão, que é a pessoa que aparece, consegue concretizar e tem a visibilidade disso, né? Ele consegue fazer, aparecer e ter visibilidade, mas também é um fazedor nato, né? Então as pessoas de Áries, de Leão e de Sagitário são pessoas que conseguem fazer com muita destreza as coisas, elas não deixam para depois, elas não procrastinam, elas fazem, elas agem, né? O ariano às vezes age muito sem pensar, o leonino já pensa um pouco mais, e o ariano faz sem pensar, o leonino pensa um pouco mais, e o sagitariano é a pessoa feliz, né? Ela faz e não tá nem aí muito com o que os outros pensam. Aliás, nem o de fogo tá muito aí com o que os outros pensam. Eles pensam mais em si próprios, né? Esse é o elemento fogo. Ele pensa em si porque ele tem a capacidade de transformar. E pronto, eu tenho a capacidade, se eu não quero desse jeito, eu transformo isso de outro jeito, né? Então, o sagitariano tá lá e ele é um ser feliz. Ele sabe que aquilo vai fazer ele feliz, ele vai lá e faz pra se tornar feliz. E aí a gente vai pro fogo e terra, né? Pros elementos, pros signos de terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio. E aí a gente tem, de novo, os níveis de consciência dos três signos, né? Os taurinos são os cabeça dura, que estão aterrados e não saem do lugar, né? Mas tem uma capacidade, eu tô falando só os negativos, né, gente? Não tô falando os positivos, vamos lá. Tem uma capacidade de frutificar, né? De crescer financeiramente, de construir coisas.
Depois a gente tem o virginiano, que é a pessoa que tem a capacidade de produzir e de gerar valor para outras pessoas. Então são os extremos, um é para si, o outro é para o outro. E aí a gente chega no Capricórnio, que é o meio termo disso daí. Porque já é o velho, né? O arquétipo do capricorniano é o arquétipo do velho, que já fez tudo e sabe o que ele tem que fazer para vencer na vida. Então ele é o ser que trabalha e consegue resultados, né? Não é aquele que trabalha e não tem resultados, ele consegue o resultado. Mas ele precisa fazer. Então, os signos de terra são pessoas que têm capacidades de crescer financeiramente, que têm capacidade de construir coisas na sua vida e na vida dos outros, e que conseguem servir os outros com destreza. Então, é bem legal, positivamente, esse movimento de crescimento, de expansão, de aterramento, né? E aí tem a parte negativa, que é o não sair do lugar da terra. A terra tá ali e ali ela vai ficar. Nem sempre o ar ou a água consegue tirá-la do lugar, né? Ela continua paradinha ali no lugar. Então essas pessoas também têm dificuldade de mudanças, elas têm dificuldade de fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, e de acreditar que coisas novas podem dar certo tanto quanto as que elas já fazem, tá? Então eu trouxe um pouquinho para vocês dos 4 elementos, um pouquinho de signos, né, dos signos dos elementos, bem pouquinho, e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de saber mais alguma coisa. Hoje, gente, a gente tá numa energia de lua negra, sendo o último dia da lua minguante, sendo a lua negra. Então é um dia de fazer os banimentos, tá? Então o que eu vou sugerir para vocês, isso para fazer hoje, tá? Escrevam aí no papel tudo aquilo que vocês querem que saia da vida, que não esteja mais na sua vida, né? As coisas que já fizeram parte da sua vida, te fizeram crescer em algum momento e que agora não fazem mais sentido. Não importa se é objeto, se é pessoa, se é sentimento, se é emoção, se é... Coloca tudo no papel. Coloca no papel essas coisas que você acha que não faz mais sentido na sua vida. Olha para elas com carinho, né? Então, um sentimento. Raiva. Sinto raiva. Eu tô sentindo muita raiva de determinada coisa, de determinada pessoa, e eu não quero mais esse sentimento na minha vida. Não faz mais sentido, eu quero bani-lo daqui. Hoje é um dia maravilhoso para fazer isso. E aí você vai olhar, por que eu tenho essa raiva? Que benefícios essa raiva me trouxe? Porque ela tá me acompanhando. Ela me trouxe o benefício de não me culpar. Então, agradece a raiva. Raiva, muito obrigada por você estar aqui, porque a partir do momento em que você chegou na minha vida, eu parei de me culpar e comecei a sentir raiva de tal coisa ou de tal pessoa. Mas agora você não faz mais sentido. Eu não vou me culpar mais, mas eu também não quero sentir você, raiva. Então você tá aqui e eu quero te eliminar da minha vida nessa lua minguante, nessa lua negra. E aí você faz isso para cada um dos itens que você escrever nessa lista. Agradece e queima essa lista, hoje ainda, tá? E aí amanhã, como é a lua nova, a gente vai transmutar toda essa energia que você queimou para planejar o próximo ciclo. Para amanhã, a gente vai falar das 4 luas, né? Dos arquétipos, direitinho delas. E a gente vai fazer o ritual de lua nova. E aí, para o ritual de lua nova, vocês precisam, se vocês quiserem fazer juntos, né? Não só anotar para fazer num outro momento. Aí seria legal se você tivesse uma vela preta, uma vela roxa ou lilás, né? Então, a vela preta é pra gente deixar o velho, porque a lua nova é um momento de transmutação. Acabou, morreu o ciclo e está começando outro. Se a gente pensar no ciclo da vida, né? Então tá lá os vegetais, os animais que morrem acabam caindo na terra e sendo adubo para as próximas plantas que vão crescer.
né? Então é exatamente esse momento que é a lua nova, é o momento de terminar um ciclo e começar outro. E tudo que veio do ciclo antigo, mesmo que não serviu, vai ser adubo para o nosso ciclo novo. Então, neste momento é o momento de enterrar o velho, né? Enterrar o morto e pegar a vida nova, pegar o ciclo novo. Então a gente usa a vela preta para eliminar, né? Acabar com o ciclo antigo e tudo aquilo que a gente já queimou, que já morreu, né? Então já morreu, virou cinza e a cinza pode ser adubo. É nesse sentido, tá? E aí a vela lilás é para transmutar essa morte numa nova vida, num novo ciclo. Então, é bem interessante ser as duas cores. Mas se você não tem, não precisa, não se preocupe. Você pode usar duas velas brancas e a gente põe a intenção na vela. Um cristal, uma pedra, né? Um representante do elemento terra, que pode ser um vasinho com terra, pode ser um punhado de terra que você encontrou no jardim, pode ser uma plantinha, pode ser folhas, ervas, o que você quiser. Então, o elemento fogo, através das velas, o elemento água, terra, através da terra ou de um cristal, ou enfim. Elemento ar pode ser um incenso, pode ser uma pena, pode ser um sininho. E o elemento água pode ser uma taça com água, um copo com água, ou pode ser uma conchinha, enfim. Tudo isso você pode trazer para o seu ritual. O panô é legal que seja um panô escuro, mas se não for também, não tem nenhum problema, porque o que vale de verdade é a sua intenção, é o que você coloca de energia ali, tá? E aí a gente vai preparar um banho de ação para o próximo ciclo, tá? E aí, para ação, você pode trazer canela, louro, camomila e calêndula, tá? 4 ervas, canela, louro, camomila e calêndula. E aí a gente vai consagrar elas para ser um banho de ação para o próximo ciclo, para que no próximo ciclo a gente haja de acordo com o equilíbrio de todos os elementos e de todas as luas, tá bom? E aí vocês vão precisar trazer papel e caneta ou lápis para escrever o seu planejamento para o próximo ciclo que se inicia amanhã, tá bom? E aí a partir de amanhã a gente está iniciando um novo ciclo e a gente vai fazer um crescimento junto até o dia 12, que a lua crescente pra gente, pra nós da bruxaria natural, a lua nova é só 24 horas de lua nova mesmo. Aí a partir de 24 horas depois que ela entrou, ela se torna uma lua crescente, porque ela já começa a ter essa energia de crescimento. E aí a gente trabalha durante os 14 dias com a lua crescente, tá? Com essa energia de crescimento. Ela tá crescendo, ela não chegou no auge da lua crescente ainda, que é o quarto crescente, mas ela já está crescendo. Então a gente usa essa energia. Então, a partir de segunda-feira a gente já trabalha com a lua crescente e a gente vai até quinta e vai trabalhando a lua crescente neste formato, tá certo? E aí trabalha as ervas, trabalha as pedras e a gente vai trabalhando nesse sentido, sempre com o planejamento que a gente fez na lua nova. Então amanhã venham preparados para fazer um planejamento do novo ciclo que se inicia amanhã, com a lua nova em Leão. Gratidão. E até a próxima aula, que é amanhã, às 18 horas.